Fala pessoal, essa é a nossa primeira videoaula na nossa playlist sobre frações. O que é uma fração? Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Vou dar como exemplo aqui a fração meio. Então, o número 1 seria o nosso numerador, que ele é igual ao nosso dividendo. E o número 2, que é o denominador, é igual ao divisor. Esse traço aqui nada mais é do que o sinal de divisão, né? Então, uma fração ela é um número racional. Qualquer objeto que não tenha sido dividido, ele é chamado de inteiro. Então, ó, observe só, a imagem desse retângulo, ela não tem divisão nenhuma, então a gente pode chamar de inteiro, né? A gente poderia representar como um bolo, uma barra de chocolate ou qualquer outro objeto. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo e, se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de uma fração. Observa só, no exemplo do nosso retângulo aqui, ó, vou dividir ele ao meio e eu quero representar só essa parte aqui, ó. Então, essa parte vai ser meio. Eu dividi ele em dois e eu quero representar apenas uma parte. Se eu dividir esse objeto em três partes, deu para perceber que o nosso denominador vai ser 3, né? E o numerador vai ser a parte que eu quero representar. Então, eu quero representar uma parte de 3, então vai ser 1/3. O que sobrou aqui, ó, duas partes de 3, 2/3. Se eu dividir o nosso retângulo em 4 partes iguais, quiser representar apenas uma, a gente já sacou que o nosso numerador vai ser 1, e o nosso denominador vai ser a quantidade de partes que foi dividido, né? Vai ser 1/4. E sobrou aqui, ó, 1, 2, 3. 3 quartos. E aí eu posso dividir em quantas vezes eu quiser. Desde que sejam partes iguais, eu consigo representar por fração, né? Eu vou representar apenas uma parte aqui, ó, de um objeto que foi dividido em 5 partes iguais. Fica 1/5 e restam lá 4/5. Beleza? Então essa é a noção de fração, né? Agora, ó, como que a gente deve ler uma fração? Essa fração aqui, ó, com o numerador 1 e denominador 2. Simplesmente meio, né? A gente já sabe que essa daqui é a metade de algum objeto, né? E quando o numerador for 1 e o denominador 3, 1/3. O numerador 2 e o denominador 4, 2/4. Com o numerador 3 e o denominador 5, 3/5. 1 e 6, 1/6. Isso ocorre até o denominador 10, né? Que no caso seria 1/10, 2/10 e assim por diante. A partir do 11, a gente deve chamar o denominador de 11/avos, 12/avos, 13/avos e assim por diante, né? Observe aqui o exemplo, numerador 1, denominador 11. 1 11/avos, é assim que a gente deve chamar essa fração. Essa daqui a gente deve chamar de 1 12/avos, 1 15/avos, 13 20/avos e assim por diante. E aí as frações são classificadas por tipos também, né? Então quais os tipos de frações? Então, ó, a gente tem um tipo de fração que a gente chama de fração própria, que é toda aquela fração em que o numerador é menor que o denominador. Isso significa que representa um número menor que o inteiro, né? Como, por exemplo, 1/5. 1/5, olha, o numerador ele é menor do que o denominador, então isso a gente pode classificar ela como uma fração própria. Ou seja, a representação dela, a gente tem um objeto que foi dividido em 5 partes iguais, e a gente está representando uma parte só. Então, 1/5. O numerador menor que o denominador, a gente tem uma fração própria. Bom, se a gente tem uma fração própria, a gente também tem uma fração imprópria, né? É a fração em que o numerador ele é maior do que o denominador. Isso significa que representa um número maior do que um inteiro. Vamos ao exemplo. 5/3. Então, 5/3, olha, o numerador de fato ele é maior do que o denominador. Então, isso já classifica essa fração como uma fração imprópria. E como seria a representação dela?
A gente tem um objeto que foi dividido por 3 partes, só que ele quer representar 5, né? Então não dá para me representar 5 aqui. Eu vou precisar de um segundo objeto do mesmo tamanho, dividido em partes iguais, para me conseguir representar 5 partes, né? Então tá lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é maior do que um objeto só, né? Então essa é a fração imprópria. E aí temos a fração aparente. A fração aparente é a fração em que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração. Então, simplesmente um número inteiro, né? Só que ele está sendo escrito em forma de fração. Se a gente dividir 8 por 4, a gente sabe que é 2, né? Então, na verdade, essa fração aqui é um número inteiro. Então, a gente tem dois objetos divididos em 4 partes. Nós vamos representar todas as partes, né? Então, eu tenho 2 inteiros aqui, na verdade, né? E a gente tem a fração mista, que é constituída por parte inteira e uma outra parte fracionada, né? Representada por números mistos, né? Como exemplo, ó, 1 e 2/5, né? Então eu tenho um inteiro e um objeto que foi dividido em 5 partes, que eu estou representando mais duas aqui, né? Então, ó, tem um inteiro mais um objeto dividido em 5 partes, que eu estou representando essas duas partes. Então tá aqui os tipos de frações, né? E agora vamos para as frações equivalentes. As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Como é isso? Observe que a gente tem um objeto inteiro aqui, ó, e a gente divide ele em 4 partes. E aí a gente quer representar duas partes aqui com uma fração, né? Então, 1, 2. Então aqui fica bem claro que a gente dividiu em 4 partes. Então o nosso denominador é 4 e o nosso numerador vai ser 2, né? Tá lá, 2/4. Observe o seguinte agora. Eu tenho o mesmo objeto e eu dividi ele ao meio. E eu quero representar apenas uma parte dele, que é 1 sobre 2, né? Que é o nosso conhecido meio. Se a gente observar as duas figuras, ó, esse daqui está representando a metade do objeto e esse aqui também a metade do objeto. E aí, isso significa que essa fração é equivalente a essa. Observe assim, se a gente simplificar essa fração de cima aqui, ó, 2 dividido por 2, o denominador também dividido por 2. Observe que eu tenho que dividir pelo mesmo valor. Então 2 dividido por 2 é igual a 1 e 4 dividido por 2 é igual a 2. Aí chegamos ao mesmo resultado, ou seja, meio é equivalente a 2/4, né? E aí a gente pode usar o método de simplificação de frações para saber se a fração é equivalente ou não, né? Então, se a gente tem 15/30, por exemplo, a gente pode dividir o numerador por 3 e o denominador pelo mesmo valor aqui, né? Por 3 também. Então 15 dividido por 3 vai ser igual a 5 e o 30 dividido por 3 é igual a 10. Eu posso simplificar novamente essa fração, né? Dividindo por 5 o numerador, por 5 também o denominador. E aí eu tenho 1 sobre 2. Ou seja, 15/30 é a mesma coisa que 5/10, que é a mesma coisa que meio. Ou seja, essas frações são equivalentes, né? Então vamos para mais um exemplo aqui, ó. 7/21. Eu posso dividir o numerador por 7 e o denominador por 7 também, né? 7 dividido por 7 dá 1, 21 dividido por 7 dá 3, né? A gente fica com 1/3. Ou seja, 7/21 é equivalente a 1/3. Em alguns casos, a gente vai precisar fazer ao contrário, né? Observa aqui, ó, 1/9, vou multiplicar ele por 3, 9 por 3 também. E aí, ó, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 9, 27. Posso multiplicar ele novamente por 2, multiplicar o 27 por 2 também, né? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 27, 54. Em algumas operações a gente vai precisar igualar o denominador, né? Então a gente vai precisar ou dividir ou multiplicar, né? Para a gente achar um denominador em comum, né? E aí, ó, 1/9 é equivalente a 3/27, que é equivalente a 6/54. Agora, ó, operações com frações. Como que a gente deve proceder para fazer a adição de frações, né? A soma, né?
Para fazer uma operação de adição entre frações, é necessário identificar se os denominadores das duas frações são iguais. Se forem, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Por exemplo, aqui, ó, 1/5 mais 1/5. Ó. Os denominadores aqui são iguais, né? O que ele fala para a gente aqui. Então, basta a gente repetir o nosso denominador e somar o numerador, né? 1 mais 1 é 2. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. 2/7 mais 3/7 vai ser igual a... Os denominadores aqui são iguais, né? E aí basta eu repetir o denominador e somar o numerador. Outro exemplo aqui, ó. 1/8 mais 3/8, denominador igual, basta repetir o denominador e somar o numerador. 1 mais 3, 4. E quando os denominadores forem diferentes, que nem nesse caso aqui, ó, meio mais 1/3. O denominador da primeira fração aqui é 2 e o da segunda é 3. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar uma fração equivalente e que os dois denominadores dessa fração sejam iguais, né? Então, para isso, eu acho um mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Para quem lembra desse sistema, ó, a gente põe o 2 e o 3, divido pelos fatores primos, né? Dividir primeiramente por 2, e aí, ó, 2 dividido por 2 dá 1, o 3 não dá para dividir, a gente repete, né? E aí, ó, depois do 2, o próximo número primo é o número 3, né? O 1 já está pronto, ó, 3 dividido por 3 dá 1, e aí está pronto. Agora basta multiplicar 2 por 3 e achei o número 6, ó. Então 6 é o meu mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, né? E agora eu já sei que o 6 é o denominador das duas frações, né? Das duas frações equivalentes, né? E aí, ó, 6 mais 6. Então, ó, já descobrimos o denominador. E o numerador vai ser 6 dividido pelo de baixo multiplicado pelo de cima. Ó. 6 dividido por 2 dá 3, multiplicado por 1, 3. Então, ó, essa primeira fração é equivalente a essa daqui, ó. E aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, né? Ó. 6 dividido por 3 dá 2, multiplicado por 1 dá 2, né? A fração 1/2 ela é equivalente a 3/6 e a fração 1/3 ela é equivalente a 2/6. Então eu igualei meus denominadores e agora basta fazer a soma, né? Repito o denominador e somo os numeradores. Ó. Cheguei a 5/6. Aí, ó, só num outro exemplo aqui, ó, 1/3 mais 2. Bom, 2 é um número inteiro, né? Então eu posso criar uma fração aparente, né? Coloco o número 1 embaixo, ó, porque 2 dividido por 1 é 2, a mesma coisa. E aí só igualar os denominadores agora. Então o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 vai ser 3, né? Ó. Se a gente fizer nossa continha aqui, ó, divide por 3 e acabou, né? É o 3. Então, ó, já observo que essa primeira fração vai continuar igual, né? E a segunda, eu preciso dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Olha aqui, ó, na primeira, quando eu dividir pelo de baixo, vai dar 1. Multiplicado por 1 dá 1, a mesma coisa, né? A primeira fração aqui continua a mesma coisa. Já a segunda, ó, 3 dividido por 1 dá 3, multiplicado por 2 dá 6, né? Agora basta eu repetir o meu denominador e somar os meus numeradores, né? E aí, ó, feito a soma, a gente chegou numa fração imprópria, né? Ó, que o numerador é maior do que o denominador. Na subtração, funciona de forma parecida, né? Para fazer uma operação de subtração entre frações, é necessário identificar se os denominadores das duas frações são iguais. Se forem, basta repetir o denominador e subtrair os numeradores. Ou seja, a mesma coisa que a soma, né? Observe aqui o exemplo, 2/5 menos 1/5. A gente repete o denominador, subtrai o numerador, né? 2 menos 1, 1. Então 1/5. No segundo exemplo aqui, ó, temos 5/7 menos 3/7. Denominadores iguais, basta repetir o denominador e subtrair os numeradores, né? Ó, 5 menos 3. A gente fica com 2/7. Só mais um exemplo aqui, ó, 7/8 menos 3/8. Denominadores iguais, a gente repete o denominador e faz só a subtração dos numeradores, né? Ó, 7 menos 3, 4. E aí chegamos em 4/8. E quando o denominador é diferente?
Mesma coisa aqui na soma, né? A gente precisa achar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. E se a gente quiser fazer a conta para achar aqui, ó, a gente pega o 2 e o 3, divide pelo primeiro fator primo aqui, no caso é 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, 3 não é divisível por 2, a gente repete ele. O outro fator primo que a gente tem aqui é o 3, né? 1 já está pronto, né? 3 dividido por 3 dá 1. Então, feito isso, ó, multiplica 2 vezes 3, vai dar 6. Então esse é o nosso denominador. Eu já posso colocar o nosso denominador aqui, ó, inclusive no resultado, né? E aí eu faço o mesmo sistema, ó, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3, multiplicado por 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, multiplicado por 1, 2. Já repetimos o denominador aqui, ó. Basta fazer a subtração do numerador, né? 3 menos 2 dá 1. Então, ó, meio é equivalente a 3 sextos, 1 terço é equivalente a 2 sextos. Essa subtração vai dar 1 sexto. Outro exemplo aqui, ó, tem uma fração imprópria, né, ó, que o numerador é maior do que o denominador, menos um número inteiro. E aí fica bem tranquilo, né? A gente transforma esse número inteiro em uma fração aparente, coloca o número 1 aqui embaixo, ó, a gente já sabe que esse traço significa uma divisão, né? Então 3 dividido por 1 dá 3, né? E aí a gente faz aquele processo para achar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, a gente já sabe que vai dar 3, né, ó? Colocando aqui, ó, 3 e 1 dividido por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 1 se repete, né? E não dá para fazer mais divisão por número primo, né? Então a gente já sabe que é 3. E aí a gente já pode colocar os denominadores lá no lugar. Então o denominador da primeira fração, então a primeira fração continua a mesma coisa, né? Porque 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 10 dá 10. Então a segunda fração a gente faz a mesma coisa, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido para 1 dá 3, multiplicado por 3 dá 9. Então tá aí, ó. A primeira fração permaneceu a mesma coisa, a segunda a gente pegou uma fração equivalente, né? Ó. 3 sobre 1 é equivalente a 9 sobre 3, né? Se a gente observar aqui, ó, 9 dividido por 3 dá 3, né? Que é o mesmo valor que a gente tinha aqui inicialmente, né? Então, ele representa o mesmo valor. Daí a gente só faz a subtração de 10 menos 9, dá 1, 1 terço. Ou seja, 10 sobre 3 menos 3 é igual a 1 terço. Agora vamos aqui, ó, para a nossa multiplicação de fração, né? Para fazer uma operação de multiplicação entre frações, basta multiplicar os numeradores entre si, bem como seus denominadores. Simples assim, né? Então, vamos lá, ó. 2 quintos vezes 1 quinto. Aí o que ele está falando para a gente aqui é que a gente basta multiplicar os numeradores e os denominadores, né? Então 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 5, 25, né? No segundo exemplo aqui, a gente tem 5 sétimos vezes 3 sétimos. 5 vezes 3 dá 15, 7 vezes 7, 49, né? Então dá 15, 49 avos. No terceiro exemplo, ó, 7 oitavos vezes 3 oitavos. Isso é igual, ó, 3 vezes 7, 21, 8 vezes 8, 64. 21, 64 avos. Se os denominadores fossem diferentes aqui, não teria o menor problema. Seria fazer a multiplicação, o resultado sairia correto, tá? Então, ó, 2 quintos vezes 1 é igual a quanto? Bom, aqui é bem tranquilo, né? Se a gente multiplicar qualquer número por 1, tem que dar ele mesmo, né? Só para efeito de cálculo aqui, ó, a gente transforma essa fração aqui em uma fração aparente, né? Ó, porque 1 dividido por 1 é 1. E aí a gente multiplica, ó, 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 1 dá 5. Multiplicado por 1, né? Tem que dar o mesmo valor aqui, ó. 5 sétimos multiplicado por 2, a mesma coisa, né? A gente pode transformar esse número inteiro em uma fração aparente. E aí a gente multiplica, ó, 5 por 2 dá 10, 7 por 1 dá 7. Então 5 sétimos vezes 2 sobre 1, ou 2 inteiros, né? É igual a 10 sobre 7. Ó. A gente tem aqui uma fração imprópria, né? Ó, o numerador maior do que o denominador. E 7 oitavos vezes 3. Mesma coisa, né? Transforma o nosso número inteiro em uma fração aparente.
E aí basta fazer a multiplicação, né? 7 vezes 3, 21. 1 vezes 8, 8. Outra fração imprópria aqui. Agora aqui, ó, divisão de frações. Para fazer a divisão entre frações, basta manter a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Como é isso? Ó? Observe o seguinte, 2 quintos dividido por 1 quinto. Ele está falando para a gente aqui, ó, que a gente deve manter a primeira fração, 2 quintos, e multiplicar pelo inverso da segunda. Ó. Então o inverso de 1 quinto é 5 sobre 1, né? Então tá aqui, ó, 5 sobre 1. E aí eu faço a multiplicação normal, ó. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 1, 5. Então está feito. Ó. 2 quintos dividido por 1 quinto é igual a 10 sobre 5. Né? Outro exemplo aqui, ó, a gente tem 5 sétimos dividido por 3 sétimos. Então o que a gente faz? Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Ó. O 7 passa para cima e o 3 passa aqui para baixo. Ó. E aí, ó, 5 vezes 7, 35, 3 vezes 7, 21. Outro exemplo aqui, ó, a gente tem 2 quintos dividido por 1. Quando a gente divide qualquer coisa por 1, tem que dar ele mesmo, né? Então, nem precisaria estar fazendo essa conta, né? O que acontece aqui? Vamos transformar esse número 1, esse 1 inteiro, em uma fração aparente, né? Quando a gente inverter aqui, vai dar a mesma coisa, né? Isso está bem claro, né? Então, ó, mantém a primeira e multiplica pela segunda, né? Então, 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 1 dá 5, ó. Tá bem claro pra gente, né? Porque a gente dividiu por 1, né? Outro exemplo aqui, ó, temos 7 oitavos dividido por 3. Agora sim, né? Transformo esse meu número inteiro em uma fração aparente, né? 3 dividido por 1 dá 3, a mesma coisa. E aí, ó, mantenho a primeira fração e multiplico ela pelo inverso da segunda. Ó. O 1 que está embaixo ele passa para cima e o 3 passa para baixo. Né? Agora sim, ó, 7 vezes 1 dá 7, 8 vezes 3, 24. Então, assim que funciona a divisão de frações. Né? No vídeo de hoje aí, a gente viu o que é uma fração, né? A gente viu também que uma fração é um número racional, como devemos ler uma fração, né? Quais os tipos de frações. Vimos também frações equivalentes, né? Vamos simplificar uma fração e tudo mais. E operações com frações, né? Nos próximos vídeos aí dessa playlist a gente vai estar resolvendo algumas atividades com frações. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.